Bom dia! Bom dia, queridos amigos ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Eu sou Ana Clélia Matos, sou médica, homeopata, pratico a medicina chinesa. Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Vibe Mundial, hoje, dia 1º de dezembro, primeiro dia de dezembro, último mês desse ano de 2020. O nosso tema dessa primeira metade do programa agora é sobre linfoma. Então, nós vamos falar sobre esse câncer linfático que está sendo tão, infelizmente, tão usual, tão comum. Tantos casos a gente tem visto nos últimos anos de linfoma. Existem linfomas Hodgkin e não Hodgkin. Na verdade, existem mais de 20 subtipos de linfoma. Isso é diagnosticado a partir da biópsia dos gânglios dos linfonodos. Então, o linfoma é um câncer linfático. O sistema linfático é o sistema que produz células de defesa no nosso corpo. O sistema linfático é composto dos vasos linfáticos, dos tecidos linfáticos, por exemplo, a amígdala, a adenoide, o timo. São tecidos linfáticos e os linfonodos, que são os gânglios linfáticos. Então, é um sistema linfático. A medicina chinesa dá muito valor para os linfáticos, né? Nós sabemos que os linfáticos, eles produzem as células de defesa, que são os linfócitos, e também o sistema linfático, ele drena as células mortas do nosso corpo. Então, quando a gente fala tanto aqui na medicina chinesa que se condena tanto o abuso, o uso de muito queijo, muito leite, é porque esse queijo, esse leite, a caseína, que é a proteína dos laticínios, ela suja o sistema linfático, ela cria muco no sistema linfático, porque é uma proteína de difícil digestão, o fígado acaba liberando a caseína, a molécula toda na circulação e vai parar na lixeira do nosso corpo, que são os vasos linfáticos. E aí, esses vasos linfáticos, com essa umidade, essa mucosidade, ficam obstruídos, a imunidade cai. Todos os nossos pacientes, independente do tipo de câncer, eu tiro leite, queijo e derivados. Porque num paciente com uma doença crônica, uma doença autoimune, um câncer, ele precisa ter imunidade. E para que essa imunidade percorra os vasos livremente, nós precisamos desses vasos abertos, sem muco obstruindo. Ou se você tem sinusite, tem rinite, tem bronquite com muita secreção, muito catarro, a primeira coisa que a gente recomenda é tirar os laticínios para limpar os vasos linfáticos, limpar esse muco. Mas voltando ao linfoma, o sistema linfático, a grande função dele, de fato, é transportar os glóbulos brancos de defesa por todas as partes do nosso corpo. Hoje, o que seria o linfoma? O linfoma é uma célula, um linfócito, uma célula que é normal do sistema linfático. Ela sofre, por algum motivo, uma mutação, uma diferenciação, e ela passa a se multiplicar de uma forma indiscriminada e disseminada pelo organismo. Então, os vários linfonodos que existem no nosso corpo, na cadeia cervical, na cadeia em cima da clavícula, na região da axila, na região inguinal, que são os linfonodos mais superficiais, e também os linfonodos torácicos, os linfonodos abdominais, eles podem começar a produção indiscriminada e a disseminação de linfócitos completamente atípicos, completamente diferentes, e isso se constitui o linfoma. Nós temos diversos tipos de linfoma, eu já falei, são mais de 20 tipos, mas nós classificamos em dois grandes grupos, que são os linfomas de Hodgkin e os linfomas não Hodgkin. Os linfomas de Hodgkin, em geral, surgem ao redor dos 15 aos 35 anos, então indivíduos jovens
podem ter mais facilidade de ter o linfoma de Hodgkin, que é uma diferenciação de uma célula chamada Reed-Steinberg. É uma célula específica. Em geral, esses linfomas são mais curáveis. A quimioterapia tem muito sucesso no linfoma de Hodgkin. Então, esses jovens, em geral, se curam. O que é importante? Se você é jovem, tem ao redor aí de 15 até os 35 anos, eu estou falando de média, isso não quer dizer que o linfoma de Hodgkin não pode acometer uma pessoa acima de 40 anos, 50 anos, também pode. Mas assim, devemos ficar atentos muitas vezes na palpação. Então, se você está tomando banho, sempre que vai esfregar o pescoço, passa a mão no pescoço, passa a mão na axila, passa a mão na região inguinal, né, na virilha. Se você sentir uma bolinha dura, em geral, as bolinhas, os linfonodos aumentados pelo linfoma, são linfonodos endurecidos, são linfonodos aderidos aos planos mais profundos, você não consegue movimentá-lo com os dedos e são absolutamente indolores, não dói. Se você tem uma bolinha ali no pescoço, que ela se mexe, ela está crescida e dói, está dolorida, isso não é linfoma. Isso é uma íngua. Você deve ter algum processo inflamatório ali perto daquela região e o linfonodo, então, ele aumenta para produzir linfócito, para produzir defesa, para desinflamar aquela região. Então, é diferente. Quando você encontra em qualquer parte do seu corpo, nessas regiões onde tem vasos e linfonodos, um linfonodo grande, endurecido, imóvel, e indolor, é suspeita, você deve procurar um médico. O linfoma não Hodgkin dá em pessoas mais velhas, né? Pode dar acima dos 40, 50, 55 anos. E ele ocorre também uma diferenciação, mas de outros tipos de linfócitos. O mais importante, o diagnóstico se faz pela biópsia do linfonodo. Essa biópsia vai para um exame anatomopatológico, imunistoquímico e vai dar o tipo, se é linfoma de células B, que grau é, e aí isso vai determinar o tipo de tratamento. Existem algumas causas que podem, alguns fatores, algumas doenças que podem desencadear o linfoma. Uma delas que a gente tem mais visto, e nós vimos muito isso nos anos 90, são os pacientes HIV. Naquele tempo que o HIV não era tratado como é hoje, é muito comum infecções crônicas para o HIV, do HIV gerar linfomas. São mutações de células linfáticas. Você sabe que o HIV, o vírus do HIV ataca o linfócito CD4 e pode ocorrer mutação nesse tipo de linfócito e gerar o linfoma. Fatores ambientais, nós temos visto muito em processos químicos de industrialização, pessoas que trabalham em indústria química, em laboratório químico, a inalação dos produtos químicos constantemente pode gerar diferenciação nesses linfócitos e linfoma. É muito comum os fatores hereditários, então a pessoa que já tem na família casos de linfoma em parentes próximos ou até meio distantes, então tem um fator genético, sempre tem. E os fatores emocionais? Isso eu acho que é fundamental. Eu acho que nenhum tipo de câncer aparece só por um motivo. O câncer é multifatorial. Então, são erros alimentares, são fatores genéticos, fatores ambientais e emocionais. Quando nós falamos de linfoma, nós estamos falando de conflito de autodesvalorização específico, em relação principalmente à parte profissional. Pessoas que estão se adaptando a alguma nova profissão, ou pessoas que já estão há muito tempo numa profissão e não conseguem sucesso, gostam do que fazem, mas não têm sucesso, podem ter linfoma. Pessoa que é promovida para um cargo,
mas dentro desse cargo ela foi jogada ali, ela não se acha competente para exercer aquela função. Ela começa a se desqualificar, autodesqualificação, autodesvalorização. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta disso. Isso é um fator que eu tenho visto de demasiada importância na presença dos linfomas. Principalmente no linfoma não Hodgkin, que é o linfoma mais agressivo, que o tratamento é mais prolongado, esse conflito grande de desvalorização, de medo de enfrentar, medo frontal, né? Medo de enfrentar de verdade a vida, medo muitas vezes de sair de um lugar de conforto, de um lugar onde nós estamos nos sentindo protegidos e enfrentar uma luta, né? Alguma questão, algum trauma emocional, alguma questão que acontece dentro da sua vida pessoal que te faz enfrentar de uma forma despreparada, você acha que você não está preparado para enfrentar aquilo, né? Um conflito de separação, um conflito de divórcio, uma questão judicial onde você é atacado por uma pessoa, é processado por alguém e você não espera aquilo. Eu estou dando exemplos do que eu estou me lembrando de dentro do meu consultório, né? Do que eu vejo no dia a dia nos pacientes com linfoma. Sempre tem uma questão emocional, sempre. Parece que a questão emocional é um start para o linfoma. Eu me lembro de uma entrevista que o Gianecchini deu na televisão, acho que até para Marília Gabriela mesmo, onde ela pergunta se ele tinha feito uma autoanálise, se ele sabia do porquê, e ele disse que em terapia ele sabia que ele tinha tido linfoma porque ele lutava muito para ser ator, ele fazia vários cursos e ele não se sentia competente o suficiente. E olha que bonita essa análise dele, né? É uma análise clara, né? De uma pessoa que deseja muito algo, mas não se sente capaz de, né? Se autodesvaloriza. Então, nós temos que tomar muito cuidado na nossa vida, no nosso dia a dia, com essa questão de se autovalorizar. Quem tem que nos valorizar somos nós mesmos, né? E você vê que tem pessoas extremamente competentes e que não se dão o valor e acabam perdendo muitas oportunidades na vida, sofrendo, adoecendo, e outras pessoas que nem têm tanta competência assim, mas se autovalorizam, se destacam profissionalmente. Não é comum você dizer, fulano de tal é meu chefe, mas ele não sabe nada, eu que faço tudo e ele que leva a fama? Esse tipo de colocação é muito comum. Eu me matei, eu construí todo o projeto e como você é inseguro, você deixou que o outro levasse a fama do projeto que você fez, que você desenvolveu. Então, prestem muita atenção no dia a dia. E no âmbito da família, né? Não deixar que o outro faça um relacionamento com você abusivo, que te diminua, que te bote para baixo, sabe? Que te critique. Muito comum, às vezes você começa um relacionamento, você tenta ser feliz no seu relacionamento e a outra pessoa te desqualifica. Coisas que você tinha até segurança de que você fazia muito bem, o outro chega na tua vida agora, recentemente, e fala, não, mas isso não é bom, o jeito que você faz não é o certo. Ou a pessoa indiretamente dá umas dicas assim, prestem muita atenção, gente, não deixa ninguém te diminuir, né? Se você acha que você faz bem aquilo, fortaleça isso, acredite nisso, fique muito atento a esses relacionamentos abusivos, né? Relacionamento abusivo não é só alguém que vai te bater, mas alguém que no dia a dia te diminui, te critica demais, nunca está satisfeito com aquilo que você oferece. Então saia desse tipo de relação, para que não culmine num câncer, numa doença grave.
Quais seriam os sintomas, então, do linfoma? É aumento dos linfonodos, então eu já falei das tais ínguas, né? Que na verdade são os linfonodos aumentados, que eles proliferam nas cadeias linfáticas. Febre, pode acontecer de ter uma febre vespertina no final do dia, uma febre todo dia, uma febre sem motivo, começa a perder peso, começa a perder apetite, à noite sua demais, agudamente, acorda muito cansado, muito fraco, chega a molhar a roupa à noite. Isso não quer dizer que todo mundo que sua à noite é linfoma. Né? Por exemplo, se você é uma mulher, está na menopausa, você vai suar à noite, muitas vezes o calor do fígado é alto por várias situações você vai suar, mas é o conjunto, é o cansaço, é a palidez, é o emagrecimento, é a febre baixa vespertina e diária, uma fraqueza, você pode notar um aumento do volume do abdômen junto com todos esses sintomas, e aí então, se por algum motivo você sentir todos esses sintomas, é bom você fazer um hemograma. No hemograma você já pode ver sinais de alterações dos linfócitos no hemograma, dos leucócitos totais. E se tiver algum linfonodo, os mais fáceis de ver são esses do pescoço aumentados, né? Ou da virilha aumentados. Aí o médico vai pedir a biópsia. Normalmente não tira um pedacinho do linfonodo, tira o linfonodo todo. A peça toda, é um cortezinho, não vai doer, e aí vem o diagnóstico. Tratamento, quais são os tratamentos propostos? Quimioterapia, e hoje ela é muito eficiente. Hoje é muito comum o tratamento de quimioterapia, muitas vezes o autotransplante de medula, eles têm vários tipos, também tem a radioterapia em alguns casos, dependendo da localização também é usado. Anticorpos monoclonais são técnicas muito boas que vão atingir os linfócitos doentes. E na homeopatia? Na homeopatia, nós temos os imunomoduladores. Eu tenho falado muito dos imunomoduladores esse ano por conta do Covid, né? E que a gente tem tido um sucesso absoluto com o imunomodulador. Nós temos hoje 3 imunomoduladores. O imunomodulador 8 é um dos que mais nós usamos. No caso do linfoma, eu entro com 2 imunomoduladores. O imunomodulador 1 e 8. O que é esse tipo de tratamento? Eu me lembro que nos anos 90, antes de eu ter conhecimento do primeiro imunomodulador, que isso foi em 98, tinha pacientes no consultório com câncer, de diversos tipos de câncer, inclusive linfoma, e eu não me sentia nem um pouco competente, né? Porque por mais que eu tentasse diversos medicamentos homeopáticos, eu não conseguia sucesso. E foi quando eu conheci esse projeto da Universidade Federal do Paraná, de um medicamento que veio inicialmente da Argentina, que foi idealizado por um homeopata argentino, que já havia falecido há muitos anos. Esse medicamento acabou chegando no Brasil para ser pesquisado dentro da universidade, e esse projeto dentro da área de biologia, a doutora Dorli, ela descobre que esse medicamento aumenta o sistema imunológico sadio, tanto a imunidade inata, que são os macrófagos, por isso que é muito bom no COVID, quanto também os linfócitos e outros monócitos e outras células do sistema imunológico. Então, no tratamento do linfoma, eu uso os imunomoduladores. Por quê? Porque eu vou estimular a produção de células sadias, de linfócitos sadios, junto com macrófagos, que vão identificar esses linfócitos doentes que estão em todo o sistema linfático do corpo. Né? Quando nós vamos fazer um diagnóstico de linfoma, o oncologista, além dele fazer a biópsia do nódulo, ele faz o estadiamento do tumor, ele faz a tomografia de tórax, abdômen, para ver se tem linfonodos nas cadeias torácicas, abdominais, e em que estágio está. Existem vários estágios.
E existem linfomas mais agressivos, menos agressivos. Isso vai fazer com que o oncologista faça o planejamento do tratamento. Agora, independente do uso da quimioterapia, nós usamos a homeopatia paralelamente para agilizar esse tratamento e para dar conforto a esses pacientes. Dentro da medicina chinesa, existem também motivos para o linfoma ter aparecido. Um dos grandes motivos de qualquer tipo de câncer no corpo é excesso de calor e umidade, excesso de mucosidade, e como eu já falei, os chineses dão muito valor para vaso linfático, então uma alimentação correta que faça fluir os linfócitos sadios, os macrófagos sadios, neutrófilos, todos os outros glóbulos brancos, vai fazer com que esse linfoma regrida mais rapidamente com a quimioterapia. Então, quando nós falamos hoje de medicina, nós estamos falando de uma medicina que se auxilia, uma medicina que se integra, medicina integrativa, onde você tem o trabalho do oncologista com o trabalho do médico homeopata, do médico acupunturista, de uma fitoterapia chinesa. Existem algumas, um tratamento forte no linfoma medicamentos que vão diminuir esses linfonodos doentes, medicamentos que vão tonificar os órgãos em deficiência, como o rim, por exemplo, o baço. O baço tem uma ligação imensa no linfoma. O baço é um órgão linfático. Então, nós temos aí como circular o sangue, tonificar o sangue, fazer circular a imunidade pelo corpo. Então, olha só o conjunto das coisas, como funcionam bem. E o sucesso que a gente tem no tratamento com linfoma integrado com oncologia é muito, muito grande, é muito maior do que se imagina. Tratar os padrões de deficiência, tratar o emocional, colocar essa pessoa em psicoterapia, fazer um trabalho profundo de autoconhecimento, estabelecer contatos com a sua própria espiritualidade, né? É muito importante também. Então, o tratamento é corpo, mente, espírito sempre, ok? Bom, então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre linfomas hoje.